Olá, sou Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Está na hora para mais uma leitura do maravilhoso livro do Stanley Jones, chamado O Caminho. E essa palavra caminho, maiúsculo, letra C maiúsculo. O caminho que Cristo é nas nossas vidas. Estamos lendo juntos para a gente poder ter uma visão do cristianismo, que é Cristo em nós, que realmente é plena e abundante. Estamos na semana 6, se você tem uma cópia do livro, ou e-book, ou você está ouvindo a gente só, ouvindo a voz e a leitura, estamos em semana 6, quarta-feira. E o título dessa leitura é A Luz Convertida em Trevas. A Luz Convertida em Trevas, uma tragédia. A luz convertida em trevas. E ele cita um versículo em 1 João, há 2 versículos em 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Eu vou ler. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vou ler de novo. Presta atenção na palavra cobiça, um desejo de ter algo que não é a vontade de Deus. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui a gente vê que a luz pode ser convertida em trevas, mas também, por causa de Cristo em nós, as trevas podem ser feito agora luz, ordem, vida. É isso que ele vai nos ensinar aqui agora. Continuamos nosso estudo do caminho como um caminho natural, como deveria ser, como o Pai queria que fosse nas nossas vidas. Jesus diz ser o dono da casa, Lucas 13, 25. Jesus, dono da casa, dono da nossa alma. A ideia, Jesus é o dono da casa, onde a gente vive, é na nossa alma. Eu chamo isso a vila da alma. Eu não moro em São José. Eu não moro no bairro Vila Ema. Eu moro na casa. Eu moro na minha alma. Jesus tem que ser o dono que dá ordem e luz na minha casa. No sentido literal, Jesus é exatamente isso, o dono da casa. Quando ele é o dono da casa, a casa da alma humana, sua alma, minha alma. A alma humana é ordenada, harmonioso e habitável. Mas quando outra coisa se torna dono da casa, que invade a minha alma, então não se pode morar na casa da alma humana. Isaías fala daqueles que agarraram um dos seus parentes, dizendo: você pelo menos tem um manto. Seja o nosso governante, assuma o poder sobre esse monte de ruínas. Isaías 3:6. O povo se revoltou contra Deus e o resultado foi um monte de ruínas. E voltou-se para praticamente qualquer um, a fim de tentar assumir o poder sobre esse monte de ruínas. Ninguém pode assumir o poder sobre esse monte de ruínas, na casa da alma humana, exceto o dono, o verdadeiro dono da casa. Eu preciso que Jesus seja bem-vinda na minha alma. Aí ele traz luz, ordem, esperança. Jesus diz, se os seus olhos forem bons, quer dizer, não estão atrás de coisas, ostentação, cobiça. Se os seus olhos forem bons, Mateus 6, 22, se os seus olhos
seu modo de olhar para a vida forem bons, forem cristãos, então todo o seu corpo será cheio de luz. Os olhos bons dão a luz. Felicidade dá luz, vida. Você está satisfeito e é criativo. Mas se os seus olhos foram maus, então tudo em que você toca se torna trevas, ruínas. Dinheiro, sexo, todos os relacionamentos. O próprio eu se desintegra e se torna trevas. Esse não é o caminho. Quando a própria luz se torna trevas, que trevas elas são? Que tragédia é isso quando a gente deixa a escuridão entrar, a cobiça e a ostentação e as coisas que ele já mencionou. Quando as coisas boas que você tem se tornam más, que males elas são? Todo o seu corpo se torna trevas. Você não pode aceitar uma atitude errada em uma parte do seu ser sem que as trevas se espalhem para todo o seu corpo. Por isso tem que pegar todo o pensamento e levar cativo para Cristo, afetando toda a sua personalidade. Quando todas as coisas que você come se tornam veneno, todo o seu êxito se torna fracasso, toda a sua luz se torna trevas, todas as suas somas se tornam subtrações. Em que confusão a vida se torna? Esse não é o caminho, a letra C maiúsculo, não é o caminho. E ele é antinatural, não é que Deus quer. A vida não será responsável por isso. O autor C.K. Chesterton diz, tire o sobrenatural. E o que resta é o natural, que é ruínas. Jesus disse, sei que o seu mandamento é a vida eterna. João 12:50. Pois o mandamento de Deus significa mandamento dentro, fora, em todo lugar. Rejeitar o mandamento de Deus significa desordem, dentro, fora, em todo lugar. Pois Deus ordena somente aquilo que a vida deve ter, se a vida quiser ter vida. Só tem uma maneira de ser vida na minha casa, minha alma, porque eu vivo na vila da alma. Tudo que está importante para mim não está aqui no mundo visível, é a qualidade da minha vida interior. E se eu quiser viver plenamente, eu tenho que abandonar a cobiça, eu tenho que abandonar a ostentação, eu preciso examinar dentro de mim qualquer ideia que não provém do Pai. Esse é um processo de Cristo ser formado em nós. Ouça essa oração do Stanley Jones. Ó Cristo, eu gosto muito quando ele fala, ó Pai, ó Cristo, ele está se abrindo para Deus. Ó Cristo vivo, tu estás vivo e és o doador da vida. Eu gostaria de te conhecer, porque gostaria de conhecer a vida. E agora estou começando a conhecer a vida, à medida que estou começando a te conhecer. Isso é tão lindo. Você vai conhecendo aos poucos Jesus e você começa a perceber como é bom conhecer Jesus. A vida entra sorrateiramente ou silenciosamente ou de uma forma como se fosse um vento do Espírito entrando na sua vida, em cada parte do meu ser, com cura e saúde. Estou vivo no mais profundo do meu ser. Amém. É isso que você quer. É isso que eu quero. E isso pode ser nosso, porque Cristo em nós é a esperança desse tipo de oração que Stanley Jones fez, e a gente também pode fazer. Afirmação do dia: submeto o meu natural ao sobrenatural.
para que ele possa se tornar mais natural. Primeiro sinal que você está vivendo com o dono da casa em você é você se acalmar. E você parar de correr atrás do prejuízo. Em vez de você correr atrás do prejuízo, você recebe abundância. Quando você aceita o fato que o dono da sua alma é Jesus, e ele foi enviado pelo Pai para ocupar esse espaço em você, onde ele está agora no seu espírito, e ele trabalha a sua alma, a alma humana. É uma zona voluntária, não é um lugar ele vai forçar. Não, você tem que comer e beber da vida, da carne, do sangue de Jesus Cristo. Aquele que habita em você é aquele que derramou o sangue, aquele que morreu e o seu corpo foi maltratado para nosso perdão, para nossa salvação. Quando você começa a permitir que ele ocupa todos os espaços na sua alma, ele traz ordem, organização, a satisfação. É uma coisa linda. É isso que a gente, aqui no Instituto Jesus Cristo, Ministério Permanecer, a gente fica totalmente focado em levar pessoas até Jesus e deixa a pessoa na presença de Jesus, na alma de cada pessoa. Eu não tenho mais Jesus do que você tem. Eu não tenho uma fonte de espiritualidade melhor ou maior do que a sua espiritualidade. A sua espiritualidade é Jesus. E quem tem Jesus não tem falta de nada. É tão lindo ouvir a voz de Stanley Jones. Mas a voz importante é a voz do dono da casa. E a sua casa é sua alma. Ouça a voz de Jesus. E ele vai falar, haja luz, haja perdão. Super lindo isso, não é? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.